Comunicado oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil. Estamos vivendo, nos últimos tempos, uma forte crise dentro da nossa igreja. Você que é membro da Igreja Quadrangular, queremos informar e precisamos do seu apoio. Somos participantes de uma comissão de limpeza da igreja. Buscamos, na vida espiritual da nossa igreja, uma cura. Nossa igreja está sendo dominada por um principado, por um espírito que alimenta-se de dinheiro. A palavra de Deus e Jesus Cristo bem disse que havia dois senhores no mundo. O Senhor a quem devemos servir, ou a Mamon, o Deus das riquezas. Aonde há riquezas, aonde há dinheiro, esse Senhor quer se instalar. Infelizmente, na igreja existe muito dinheiro. Este dinheiro, não sendo bem aplicado, poderá gerar morte. Nós, que somos cristãos, queremos que todo o dinheiro que investimos na obra de Deus, com dízimos e ofertas, seja aplicado na obra de Deus. Quando vamos para a igreja, procuramos a verdade. Alguém investiu para que essa verdade fosse pregada até nós. Aprendemos a evitar as mentiras do diabo. Mas nós vemos que Satanás ainda tem trabalhado com seus principados. O seu nome foi dado Mamon, o Deus das riquezas. Certamente você tem um pastor quadrangular, você que frequenta uma das nossas igrejas no Brasil, há ali um pastor ou uma pastora. Esse pastor, ele administra uma quantidade de dinheiro na igreja local e uma parte desse dinheiro vai destinada a uma organização. Essa organização, ela se divide em Superintendência, Conselho Estadual de Diretores, CED, e Conselho Nacional de Diretores. Um é supervisionado pelo outro. E por fim, temos a Igreja Quadrangular Global, que está situada em Los Angeles. Vamos aos fatos. Você já deve ter ouvido muito o seu pastor falar sobre o diabo, falar sobre falsos profetas. E também sobre os religiosos que mataram Jesus, os judeus. Pois bem, ainda existe esse tipo de pessoas, ainda existem os falsos profetas. Satanás, o diabo, ainda procura agir na vida das pessoas dentro da igreja, para afundá-las, para pervertê-las, para perder a salvação. Mas o seu pastor também já deve ter falado sobre, na Bíblia, que existe uma palavra torpe ganância, em que o pastor não poderia ter torpe ganância. O pastor não pode ter torpe ganância, pois ele estaria então servindo a Mamon. Não poderia trabalhar por dinheiro, fazer as coisas por dinheiro. Ele deveria fazer gratuitamente, porque ele recebeu tudo de Deus gratuitamente. Mas a igreja, ela necessita de pagar contas. Ela precisa crescer, comprar patrimônios e também investir em almas e na verdade. Mas nós vemos que muitos pastores caem nessa torpe ganância e são motivados por Lúcifer, onde Satanás ofereceu para Cristo toda a riqueza do mundo. E Lúcifer ainda faz ofertas para a liderança. E temos um sério problema. Aí entra você, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós temos na nossa igreja um câncer, um problema seríssimo. Está instalado um demônio e ele, Mamon, está trabalhando dentro da Igreja Quadrangular. Estamos tentando retirá-lo com grande dificuldade. Temos visto que esse demônio não quer se desinstalar da igreja. Temos pastores que tinham bom nome, tinham boa fama, mas foram levados pela torpe ganância, dominando o dinheiro da igreja, administram seu bel prazer. Enquanto houver alimento para o câncer continua crescendo. Assim como a célula cancerígena se alimenta do açúcar, assim nós temos visto crescer dentro da igreja a força de Mamon, aonde está havendo muitas maldições. Você que é dizimista e ofertante dessa igreja, quero dizer que você é responsável indiretamente pelo mal que está acontecendo dentro da Igreja Quadrangular. Há uma grande divisão entre pastores honestos que fazem a obra por amor e outros que já deixaram se levar para servir Mamon e os seus prazeres, riquezas, seu luxo já estão em torpe ganância. Vou falar sobre um problema seríssimo dentro da nossa igreja. Nossa igreja quadrangular está sendo conhecida ultimamente como uma igreja de hereges, ou seja, não é mais uma igreja, mas sim uma seita. Não é mais representante direto de Deus, mas sim de homens. Uma seita, ela é firmada em homens. Uma igreja é firmada na palavra de Deus, no próprio Deus. Quando você, meu irmão, veio para a igreja, você ficou feliz quando você passou a conhecer pregações que falavam as verdades. As verdades, elas combatem as heresias, que são falsos ensinamentos. Uma heresia é um ensinamento errado. Satanás, ele usou a Bíblia para tentar Cristo, mas de forma distorcida. Ele engana, ele emula, ele finge, ele usa palavras mentirosas, com tom de verdade. O que eu vou falar para você, existe um grupo enorme de pessoas querendo esconder o que eu vou falar para você agora. Este grupo de hereges dentro da igreja quadrangular, dominados por um principado, pela força de Mamon, pastores, homens e mulheres, hoje estão no poder, não querem largar o poder. Eles querem o dinheiro, os dízimos e as ofertas. Diz a palavra de Deus, veja que era necessário reformar a casa de Deus. Veja o texto. Diz. Que eles não conseguiam prosperar e levar adiante a obra porque o dinheiro depositado caía na mão dos sacerdotes. Então o que foi feito? Foi feito uma coisa diferente. O dinheiro não mais foi dado para o sacerdote no altar, mas foi dado aos trabalhadores.
Esse texto da palavra de Deus garante que há uma cura para que a igreja seja reformada. É nós cortarmos o dinheiro. Agora, o que essas pessoas estão escondendo de você? Eles não querem abandonar o dinheiro e eles estão escondendo uma coisa seríssima. Eles querem esconder o que este homem está pregando, heresias. Veja o vídeo. Como é que você pode pegar para uma pessoa que você não vê? Como é que você pode pecar contra essa pessoa? Aí eu comecei a conversar com muitos teólogos. Nenhum deles definiu para mim qual é o pecado contra o Espírito Santo. Eu cheguei a uma conclusão que não existe pecado contra o Espírito Santo. E hoje eu creio. E é assim, se você pecar contra Deus, será perdoado por Deus. Se você pecar contra Jesus, será perdoado por Jesus. Mas se você pecar contra o seu Deus interior, quer dizer, contra si mesmo, contra a sua consciência, você só poderá ser perdoado por si mesmo. Você sabe que a Aimé, ela não era assim tão muito bem vista como uma mulher perfeita lá nos States. Ela tinha suas reservas. De vez em quando ela desaparecia, ficava sumida. Dá umas escapadinhas. Ué, mas ninguém é de ferro, né, irmãos? Ninguém é de ferro. Não quero saber da sua vida, viu, irmão? Não quero saber. É claro que você só pode fazer coisas que não comprometam a igreja, a família, mas o que você fizer de errado e conseguir esconder, isso é problema seu. Inclusive, fiz uma pesquisa a respeito do livro de Jó, e a conclusão dos pesquisadores é que Jó, na verdade, não foi um personagem real, foi uma história criada para alicerçar a fé, que é uma história boa e bonita. Mas eu quero crer que esta passagem de Ananias e Safira foi uma história criada para amedrontar, para assustar os crentes e chantageá-los para trazer dinheiro e colocar nos pés dos apóstolos ou discípulos. Eu não sei porque essa mania de bandeira de Israel. Tem quadrangular, tem igreja que não tem bandeira da igreja, nem do Estado, nem do Brasil, mas tem bandeira de Israel. O que tem a ver? O que nós temos a ver com a bandeira de Israel? Nós não fomos salvos por Israel, não, irmãos. Nós não fomos salvos por Israel, não, irmãos. Jackson, já pensou você lá em Campo Grande, num boteco, né? Num bar de esquina, bebendo com as pessoas ali do seu lado? No dia seguinte vai ter uma lista para você ir embora da cidade. Sabe por quê? Porque os membros da igreja do pecado, eles não aceitam que você seja feliz. O vídeo. Esse homem se perdeu, ele era pregador e ele conquistou muitos corações de pastores que votaram para que ele fosse o presidente. Esse homem é atualmente o presidente da igreja quadrangular no Brasil, já há 20 anos. Esse homem foi político, aprendeu muitas coisas com o PT, com o comunismo, como dominar, como aparelhar. Assim nós temos visto no Brasil, ele aplicou na igreja. Colocou pessoas na liderança maior, amigos, que hoje o acobertam. Eles usufruem do dinheiro, eles possuem bens, são ricos, alguns milionários, possuem fazendas, possuem aviões, possuem gado, possuem apartamentos, casas, carros e carros, possuem muitos imóveis. Esses homens estão sempre preocupados hoje de usar a igreja para levantar políticos e assim minar o governo, conseguindo fazer as suas vontades. Este homem, ele foi várias vezes deputado e ele está hoje respondendo muitos processos, já respondeu outros processos, até mesmo de mandato de assassinato. Se você quiser saber mais a respeito desse homem, chamado Mário de Oliveira, procure no YouTube este canal, estes nomes, e você saberá muito a respeito da vida deste homem. Estamos com um grupo de pastores que pregam a verdade, lutam pela verdade. Queremos que ele renuncie, mas ele faz articulações e usa os seus amigos para manter-se no poder. Chegamos agora a você, membro. Um pouco que você sabe do que está acontecendo. Tua igreja está sendo chamada de seita nesta condição. O que nós queremos que você faça, amado irmão? O mais humilde, o mais elevado, o mais novo, até os pioneiros da obra de Deus. Você que anda lutando para ver a igreja construindo, você que anda lutando, acreditando ao lado do seu pastor, saiba que alguns pastores já não são mais dignos da sua confiança e do seu dinheiro. Pedimos que você preste atenção. Queremos que você, pensando por sua alma, pelo seu bem, que você esteja preparado a qualquer momento
para sair desta igreja, para ir em uma outra igreja séria, onde existem líderes comprometidos em aliança com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois a administração desta igreja, a liderança, está levando a igreja à sujeira. Nós estamos alertando a você agora, e somos pastores da igreja quadrangular. Nós juntamos ovelhas e levamos elas ao matadouro. Então, melhor fora soltar as ovelhas novamente ao pasto do que encaminhá-las ao matadouro. Quando nós, pastores, vemos que os que estão acima só pensam no seu voto, só pensam no seu dinheiro, e não se preocupam com o ensinamento da palavra, o conhecimento da verdade, o comprometimento com o Deus de Israel, então nós também queremos uma mudança. Ou existirá uma mudança, ou nós sairemos desta igreja, pois ela apostatou da palavra de Deus e do próprio Deus. Pois enquanto houver essas heresias e ensinamentos contrários à Bíblia Sagrada, onde este homem diz que Jesus Cristo mentiu, que a Bíblia possui mentiras, enganos, que os apóstolos foram homens que usaram de má conduta, má fé para extorquir o povo, onde ele diz que não existe pecado contra o Espírito Santo, sendo que este é o único pecado que não há perdão. Então nós vemos Satanás usando a boca de pessoas para enganar a igreja limpa de Cristo. Hoje somos chamados como rebeldes, endemoniados, até mesmo por questão desse vídeo. Dirão para você não assistir e não repassar esse vídeo. Nós estamos sendo considerados como divisores da igreja. Mas eu te convido a você a ver todos os vídeos que estão na internet, que já estamos há meses lutando para tirar esta cúpula que está afastada do Senhor. Por favor, eu te digo, estamos lutando por você, por nós, pastores, pela igreja quadrangular e o seu futuro. Nós exigimos a renúncia do presidente atual e o seu retratamento. Nós, como pastores, perdoamos o erro dele como ser humano, mas há uma intenção maligna de disseminar a mentira. Não queremos mais ele como nosso líder. Irmão, amado, a igreja está perdendo pastores. Pastores estão deixando de ser igreja quadrangular. Muitas igrejas já estão se fechando. Mas hoje, este homem quer continuar no poder, pois ele, após ser repreendido, continuou da mesma forma como antes, mentindo. E ele anda fazendo reuniões em distritos, falando que está sendo injustiçado, perseguido. Mas ele não retrata-se, ele não pede perdão para a igreja das heresias. As heresias continuam funcionando. Mamon e as suas riquezas estão cada vez sendo alimentadas com os aviões, carros, casas, mulheres. Você, irmão, acredite, é quem está financiando tudo isso. Culpar você, meu irmão, seria uma grande covardia, mas certamente é o seu dinheiro que tem alimentado este povo que perdeu o foco de evangelizar. A partir de hoje, venho conclamar e pedir para você, amado irmão, membro da igreja quadrangular, que você faça algo urgentemente. Primeiramente, pergunte ao seu pastor, ou saiba se o seu pastor gosta do Mário de Oliveira. Se o teu pastor responder falando bem, elogiar este homem, dizer que você deve deixar para lá esses assuntos, dizer que ele é um bom homem, que ele está sendo perseguido. Se o teu pastor mostrar algum vídeo deste homem para a igreja, apoiando, apenas termine a conversa e saiba, esse pastor, ou ele não sabe de nada, que eu acho muito difícil não saber o que o Mário anda fazendo, ou ele é um dos comprados, que farão de tudo para que você não saiba o que acontece acima desse pastor. Se o seu pastor for superintendente e defender este homem, ou não tocar no assunto a respeito da pessoa do Mário de Oliveira e do que ele fez e anda fazendo, saiba, seu pastor está aliançado com ele. Isto é pior ainda. Então faça uma coisa, se você souber que o teu pastor apoia este homem e usa de misericórdia para quem pecou contra o Espírito Santo, se nem mesmo Deus perdoa, porque o teu pastor perdoaria. Perdoamos como pessoa, mas não queremos mais como líder. Ele está reprovado. Para ser pastor, para ser líder de uma igreja espiritual, tem que ser santo. Se o teu pastor fizer qualquer manobra para que você não saia do desfecho, ou que você não se envolva com essas coisas, que você não deve se preocupar com esses detalhes. Seu pastor é vendido, ele tem um pacto com a heresia, ele mente para você. Não dê dinheiro para ele algum. Não alimente Satanás. Seu dinheiro, na mão desse pastor, estará sendo investido na mentira, nas heresias, porque o seu pastor vai dar dinheiro para este homem. Eles andam no Brasil inteiro de jato, gastando o seu dinheiro com querosene, com viagens para Disney, para Israel. Eles não falam para você que quando eles vão para Israel, eles têm uma escala em Paris, onde eles fazem compras. Eles não falam. Só tiram foto e videozinhos, pegando a Terra Santa e jogando para o alto. Mas eles se hospedam nos hotéis 5 estrelas. Andam gastando, torrando o seu dinheiro, o seu dízimo. Amado irmão, corte os seus dízimos nessa igreja. Não deposite os dízimos nesta igreja. E dentro de 2 meses, se o seu pastor não fizer algum pronunciamento, algum vídeo, dizendo que ele não concorda com a administração está, se o teu pastor dizer que não concorda e não deseja que o Mário de Oliveira continue e pede a renúncia desse homem, volte a dizimar. Mas não mais dizime como antes. Você deverá fazer algo que eu vou lhe ensinar para cortarmos os benefícios destes
hereges e filhos de Mamon. Eles não falam. Amado irmão, se o seu pastor disser que ele não concorda com essa administração e com a pessoa do Mário como líder, então faça assim. Não deposite mais os dízimos, seus votos, ofertas no altar. Dê nas mãos do seu pastor. Leve na casa dele ou procure no estacionamento, mas dê o dízimo nas mãos dele, para que ele pague as contas da igreja. Porque se você depositar o dízimo dentro do templo, colocar o seu dinheiro no gasofilácio, ou na salva, ou qualquer outro lugar, esse dinheiro, parte dele, irá para estes homens da cúpula. O seu dinheiro será levado para eles, pois o seu pastor paga uma porcentagem para esses homens. Eles irão automaticamente usufruir do seu dízimo. Então não dê dinheiro dentro do templo. Em nenhuma hipótese, coloque o teu dinheiro, o dízimo do Senhor, dentro do templo, diante de músicas, diante de tendas. Não coloque. Dê na mão do teu pastor, se ele não concorda com o que está acontecendo. Agora, se o teu pastor concorda com o que está, ele apoia o Mário de Oliveira, se ele concorda, eu digo para você, meu querido irmão, procure outra igreja quadrangular, aonde o pastor não apoia Mário de Oliveira. Repito, se o teu pastor, ele apoia, bendiz e quer que continue a administração como está, saia da igreja deste homem. Não arrume problemas, encrencas. Não queira discutir com o seu pastor. Apenas saia e procure outra igreja quadrangular, aonde o pastor não concorda com o que está acontecendo. E estando nesta nova igreja, não deposite também ali o dinheiro no templo. Dê nas mãos desse pastor, para que ele pague as contas da igreja, para que ele se sustente de forma sábia e honesta. Não aceitamos que você seja enganado, o seu dinheiro esteja sendo investido em uma seita, em mentiras, sendo gasto de forma desonesta e você não sabendo nada do que se passa. A igreja quadrangular oficialmente precisa de você. Membro, passe esse vídeo para outros membros. Passe para a irmã mais honesta que você conhece, que é fiel dizimista. Passe esse vídeo para o irmão mais honesto que você conhece, aquele homem trabalhador, aquele irmão de oração. Passe para os líderes do CDL este vídeo. Passe para o irmão empresário que deposita grandes quantias no altar, ajudando a obra de Deus com sua sinceridade. Ele está sendo enganado, você está sendo enganado. Parte do seu dinheiro está sendo combustível para a mentira. Liberte a igreja quadrangular. Precisamos de você, membro. Precisamos que você nos ajude a santificar a igreja e a tirar esses homens do poder. Não dizime mais nesta obra, nestas condições. Quando sair esta cúpula, Mário de Oliveira, a cúpula são os líderes do CED, quando eles saírem e houver uma nova eleição, volte a congregar, volte a estar numa igreja séria. Paz seja convosco.